Mano, o meu filho é poupador, mas o outro é gastador. Como eu faço para trazer eles para o meio? Para ensiná-los que na vida é preciso poupar e também gastar. Então, chega de blá blá blá. Eu fiz vários vídeos esse mês sobre teste do marshmallow, sobre teste comportamental, para entender então por que o seu filho age assim ou assado. Mas agora chegou a hora da gente falar sobre dinheiro, finanças, sobre como ensinar finalmente o seu filho que é poupador a gastar um pouquinho e seu filho que é gastador a poupar um pouquinho. Combinado? Então, a primeira técnica para trazer os seus filhos para o centro, para o meio termo, para o equilíbrio financeiro, é colecionar moedas. Colecionar moedas, olha só. Eu trouxe algumas aqui da minha coleção. Olha o formato das moedas como é diferente. Olha só, vários lugares do mundo. Por que colecionar moedas? Porque colecionar moedas vai fazer com que o seu filho poupe mesmo que ele não queira. Porque essas moedas de outros países, ou até do nosso país, mas moedas antigas, da época do cruzeiro, por exemplo, elas não podem ser gastas agora. Não tem como eu aqui no Brasil gastar de repente dólar, ou gastar euro, ou gastar libra, não tem como, teoricamente, né? Não tem como eu aqui agora no Brasil gastar dinheiro de cruzeiro velho. Então o cérebro do seu filho vai estar olhando para dinheiro, vai estar pegando em dinheiro, mas não gastando. E isso é importante para a gente, porque eu não preciso ficar falando para ele, meu filho, não gaste tudo, poupe, isso aqui. Não, eu estou ensinando o cérebro dele, adestrando o cérebro dele a poupar mesmo sem ele saber. Através de quê? De colecionar moedas. Ele pega em moedas, ele toca em moedas, mas ele não tem como gastar. Então é uma poupança obrigatória, entende? A segunda técnica que eu venho ensinar é uma evolução da primeira. Ora, você vai colecionar moedas correntes do seu país, atuais, ou seja, elas podem ser gastas a qualquer momento. Mas ela precisa ser uma moeda diferenciada, para que a criança não queira gastar. Por exemplo, no Tio Patinhas, ele tinha a moedinha número 1, certo? Então, ele poderia gastar aquela moeda, mas por que ele não gastava? Porque era diferenciada, não era qualquer moeda, era a moeda número 1. Pois é, eu tenho algumas moedas diferenciadas também. Olha só essas aqui, são moedas de R$1, todas elas moedas de R$1, todas elas, mas elas são diferenciadas por quê? Porque no verso ela tem um desenho diferente do padrão. Essa aqui, por exemplo, é uma moeda comemorativa dos 25 anos do real. Essa daqui, essas duas são moedas da época das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então aqui tem um mascote e esse daqui, essa moeda é do vôlei. Então são moedas diferenciadas. Manu, mas eu não tenho nenhuma moeda diferenciada, como eu faço isso com meu filho? Sabe uma coisa que eu uso muito em sala de aula? É o seguinte, olhar o ano em que a moeda foi cunhada, em que a moeda foi feita. E se esse ano em que a moeda foi feita for o mesmo ano em que você nasceu, na verdade que seu filho nasceu, que sua filha nasceu, então essa moeda é diferenciada e ele precisa guardar. Para a gente ver quem vai conseguir mais moedas que foram feitas, cunhadas no ano em que eu nasci, em que você nasceu, entendeu? Nós adultos desiste, porque o real é de pouco tempo, né? Então não vai ter moedas de real cunhadas na época em que eu nasci, em que você nasceu. Mas nas crianças, sim. E também se você for para outros países, como Estados Unidos, as moedinhas de dólar, tem sim no ano que você nasceu. Eu junto algumas ali do ano que eu nasci e que as moedinhas de dólar foram cunhadas. Então essa é uma forma de quê? De fazer ele poupar sem ele perceber. Por quê? Porque eu lancei um desafio. O desafio é, olha, essa moeda não é uma moeda qualquer. É uma moeda diferenciada. Por quê? Porque foi cunhada, foi feita no ano em que eu nasci. Entendeu? Quarta técnica, uma evolução dessa também. Vocês vão começar a fazer não mais coleção de moedas, não é isso. Vocês vão começar a fazer um cofrinho comum da família. Então, sabe aqueles quadros que são feitos e vendidos aí, que é para você colocar dinheiro dentro desse quadro e tem escrito assim, dinheiro que estamos juntando para uma viagem, por exemplo? Essa é a inspiração dessa nova técnica, tá certo? Não é exatamente isso,
porque eu não quero que você demore muito para gastar esse dinheiro. Dinheiro para uma viagem geralmente é um dinheiro que você tem que juntar durante meses, e não é o que eu quero. Para ensinar para o seu filho, eu quero algo mais rápido. Então, para mim, precisa ser o quê? Dinheiro que vocês vão juntar para vocês fazerem um lanche juntos ou um passeio juntos. Alguma coisa que seja no máximo ali, que vocês precisam juntar no máximo durante um mês, no máximo, tá certo? Então, como é que eu faço? Eu não tenho um quadrinho, Manu, como é que eu faço? Geralmente eu pego aquele plástico mesmo, de saco plástico que você coloca papel dentro, em fichário, essas coisas. Pego aquele saco plástico, coloco um papel atrás escrito, né? Nossa próxima aventura ou nosso próximo lanche. Posso colocar fotos, imagem do lanche e definir entre nós como será isso. Então, por exemplo, a gente pode dizer o seguinte, olha, toda semana os adultos da casa têm que colocar R$10 ali, enquanto as crianças da casa têm que colocar R$2 cada uma. É um exemplo, uma regra que vocês vão criar entre vocês. Para quê? Para começar a colocar dinheiro ali. E a criança vai ver dinheiro, ela vai ter vontade de gastar, mas não vai gastar por quê? Porque existe ali uma pressão social. Claro, os outros não vão deixar que ela pegue aquele dinheiro e gaste em algo que ela quer sozinha, entende? Então ele vai conseguir poupar, por quê? Porque estamos todos juntos. E também, aquele que é só poupador, né, o mão de vaca, o avarento, ele vai entender que nós estamos juntando para um objetivo. Porque só juntar, passar a vida toda juntando, isso não faz sentido. Dinheiro foi feito para gastar. Ele é, sim, uma moeda ali, um coringa, como eu digo no curso sobre a história do dinheiro, um coringa que foi utilizado ou é utilizado pela humanidade para facilitar as trocas. Então o dinheiro foi feito para ser trocado mesmo, por alguma coisa que você queira ou que sua família queira. Uma evolução então, além disso, quando seu filho já está conseguindo fazer um cofrinho em família, vão fazer então um cofrinho em família, mas agora para doação. Também semelhante ao cofrinho em família para vocês viajarem, passearem, ter um lanche juntos, agora vocês vão fazer um cofrinho em família. A criança precisa ver, ela precisa olhar para dinheiro, ver dinheiro e não gastar. E naquele caso é uma evolução por quê? Porque aquele dinheiro é para gastar, mas não vai ser ela quem vai gastar. Quem vai gastar vai ser o outro. Eu vou doar. E por que eu vou doar? Aí é um assunto muito interessante que você vai precisar abordar com seu filho e quem sabe eu falo sobre isso em outro vídeo. Mas, basicamente, aquela pessoa que está necessitada, aquela pessoa não teve as mesmas oportunidades que você e por isso você vai doar, porque você se coloca no lugar daquela pessoa. Não é aquela pessoa que está na rua, que não tem onde dormir, que de repente está passando frio e assim vai. Então é uma evolução ainda do cofrinho em família. E por fim, é necessário chegar ao ponto que seu filho vai ter um cofrinho individual e ele vai poupar e não gastar tudo. Por quê? Porque ele já passou por todo esse processo aí de educação, não é? Mas para que isso aconteça, é necessário que ele tenha um mural dos sonhos. Pelo menos assim, não diria necessário, mas eu sempre faço assim. Para quê? Para vincular todos que estão poupando, que aquela poupança, aquele sacrifício é para um bem maior. Lembra do teste do marshmallow? Eu resisto por quê? Porque é melhor para mim resistir. Porque se eu resistir, daqui a pouco eu recebo mais. Então, essa parte que eu quero trazer para as crianças com os cofrinhos. Então, vai ter cofrinho, não precisa ser só um, existem várias técnicas de cofrinho, mas vai ter um cofrinho e vai ter um mural dos sonhos. Ali, sonhos de longo, médio e curto prazo. Tanto de balinha, quanto de chiclete, picolé, quanto de um brinquedo mais caro ali, né? Um carrinho, um baralho, alguma coisa assim, quanto de sonhos maiores de longo prazo, ok? É importante, porque quando ele for gastar, ele vai tirar isso do mural dos sonhos e colocar num outro mural que a gente vai chamar da gratidão. O mural da gratidão são os sonhos que foram realizados e ele vai entender que dinheiro é para isso. Eu poupo, eu me sacrifico primeiro, eu poupo para depois realizar os sonhos que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero muito que você aplique com seu filho e depois me fala. Me fala se deu certo. Me fala, mano, olha, eu fiz todos os passos e chegou em tal ponto, a gente travou por causa disso ou daquilo. Me diz, eu quero saber sobre isso, combinado? Porque só assim eu posso te ajudar mais. Então, se você gostou, me dá aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Ah, e se quer saber mais sobre como eu trabalho com as crianças, como é o projeto,
como a gente faz, que através de brincadeiras a gente ensina finança para as crianças. Então clica no link aqui abaixo, um link sobre o curso A História do Dinheiro, um curso online gratuito para criança, onde o seu filho aí na sua casa, ele vai aprender como sim tudo isso surgiu, esse papel que tem valor, como isso surgiu. Mas ele não vai aprender ouvindo, ele vai aprender vivendo. Ele vai se colocar no papel dos personagens. Tá curioso para saber? Então acesse o link. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.